Bom, antes de começar o vídeo eu tenho que avisar que eu não tô em casa, porque senão todo mundo fica comentando que eu não tô em casa. Então, só pra deixar avisado pra todo mundo, eu não tô em casa, tá? A gente vai falar de duas notícias, eu vou juntar duas notícias que parece que não se ligam, mas na verdade a gente consegue... dá pra prever algumas coisas que podem acontecer. A primeira delas é a que saiu hoje, dia 28, não sei se eu vou postar hoje ainda ou no dia seguinte na parte da manhã, que é a seguinte: eu vou ler, vou abrir aspas para vocês para a matéria do Estadão, que diz o seguinte: a Operação Lava Jato sofreu a maior derrota até agora com a anulação pelo Supremo Tribunal Federal na terça-feira, na condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, proferida no ano passado pelo então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Quando foi juiz a gente não sabe, mas eu entendo porque que eles escrevem isso aqui. Enquanto procuradores da Força Tarefa demonstram imensa preocupação com os precedentes abertos pela decisão da segunda turma da Corte, há quem pergunte se isso pode significar uma reviravolta no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece? Os advogados do Bendini alegaram que não deu para se manifestar depois do pronunciamento dos delatores. Basicamente o que aconteceu eu vou resumir grosseiramente, eu vou deixar para o Deto Consenso, por exemplo, e o Diretas de Direito, porque eles que são da área, então eles vão saber explicar muito melhor, com muito mais detalhes. Inclusive, se eu tiver errado, vocês têm meu número, é só vocês me mandar que eu faço uma correção. O que aconteceu foi que teve a delação e a denúncia, e quem estava sendo acusado não teve a chance de se defender. Simplesmente eles se defenderam sem saber do que estavam sendo acusados. Pelo que eu entendi, isso aqui foi marcado no mesmo dia, então a defesa estava se defendendo de uma coisa que ela não sabia. E obviamente eles acusaram de qualquer coisa, ou poderiam acusar de qualquer coisa, e aí eu não estou entrando no mérito se realmente é verdade ou não. A questão é a seguinte: todo mundo tem direito de defesa, e no caso desses caras aqui, se são culpados ou não, não é diferente. Eu não tô nem aí pra isso. Eu só tô preocupado com absolutamente tudo que a Lava Jato e Sérgio Moro e todos os procuradores da Lava Jato fizeram, sem um menor escrúpulo, sem estar preocupados se estão passando por cima de Constituição, se estão fazendo algo que é ilegal ou não. A minha preocupação é essa. E aí foi decidido por 3-1, abre aspas, delatores não podem se manifestar por último em razão da carga acusatória que permeia suas acusações. Eles disseram aqui que a sentença do sítio de Atibaia, da primeira instância do Lula, é muito semelhante. E aí pode ser que abra um precedente e pode ser que o caminho para que o Lula seja solto, e aí aquela frase, o Lula tá preso babaca, não vai mais valer, a gente vai ter que mudar. Inclusive eu tava gostando muito dessa frase, eu adorava responder as pessoas que vinham me xingar e que vinham perguntar, tá, e o PT e o Lula? Eu gostava de jogar o Lula tá preso babaca pra essa galera, porque aí acabava a discussão. Mas aqui, pela discussão dos juristas, é que pode se abrir um precedente e que pode ser que Lula seja solto nesse caso do sítio de Atibaia. Só que aí a gente tem um problema, porque a Lava Jato, ela comprou agora uma briga oficial com o governo. Ela comprou uma briga com o presidente da República. A partir de então, você está vendo o racha entre Lava Jato e governo Bolsonaro. Esses dois que andaram junto, que criaram todo esse monstro, inclusive, que a gente vê no país, de intolerância, de você vê umas pessoas sendo jogadas para a extrema direita e outras para a extrema esquerda, e todo mundo que fica no meio vai morrer, porque um dos dois lados vai matar esse meio, e depois que não sobrar mais ninguém no meio, é muito mais fácil para qualquer um tomar conta. E no caso, principalmente, seria Jair Bolsonaro, porque é esse que está no poder, é esse cara autoritário. Então, quando a gente chega no ápice dessa crise na Lava Jato, e também em partes por conta do The Intercept Brasil, dos vazamentos de um suposto hacker e tudo mais, a gente tem também a declaração do ex-chefão da Lava Jato, Carlos Alberto. Eu vou abrir aspas para ele porque eu acho mais justo, mas resumidamente ele admite aqui que o candidato da Lava Jato era Jair Bolsonaro. Só que o interessante, você já deve ter visto isso, são algumas frases dele. Abre aspas, infelizmente no Brasil nós vivemos um maniqueísmo, né? Então nós chegamos inclusive no sistema de 2 turnos,
faz com que as coisas aconteçam dessa forma. É evidente que dentro da Lava Jato, dentro desses órgãos públicos de centenas de pessoas, existam lavajatistas que são a favor do Bolsonaro. Muito difícil seria ser a favor do candidato que vinha de um partido que tinha um objetivo claro de destruir a Lava Jato. Seria muito difícil acreditar que... E aí a jornalista Renata interrompe ele e pergunta se ele está falando, no caso, do Fernando Haddad. E ele continua. A Fernando Haddad, obviamente. Então, nós vivemos esse dilema entre a cruz e a caldeirinha, entre o diabo e o coisa ruim, como diria o velho Brizola. Nós precisamos parar com isso. Nós realmente temos que ter opções. Infelizmente, um lado escolheu o outro. E, naturalmente, na Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. Eu creio que essa era uma decisão até óbvia, pelas circunstâncias que Fernando Haddad representava justamente tudo aquilo que nós estávamos tentando evitar e que era o fim da operação. No caso, ele está aqui querendo dizer que se Fernando Haddad virasse presidente, a Operação Lava Jato chegaria ao fim, que Fernando Haddad faria alguma coisa para acabar com a operação. Agora, aí ele continua, só para deixar claro que aqui ele continua dizendo agora, vírgula, infelizmente, vírgula, o Bolsonaro está conseguindo fazer. Quando ele diz que o Bolsonaro está conseguindo fazer, ele está dizendo que o Bolsonaro está acabando com a Lava Jato. O que eu quero mostrar com isso daqui? Primeiro de tudo, que sim, a Operação Lava Jato tinha um candidato e tudo bem, todo mundo vai ter que votar, é normal. A questão aqui, ponto crucial, é que quando você vê ele admitindo que tinha medo de colocar Fernando Haddad lá, porque se criou esse medo de que Fernando Haddad, PT chegando ao poder, seria o fim da Lava Jato, então por esse medo você coloca Bolsonaro porque ele vai fortalecer mais, ou vai fazer, sei lá, manter pelo menos como tá, era uma ilusão. É bom lembrar que a Operação Lava Jato e a Polícia Federal, em especial a Polícia Federal, ela ganhou poder, ela foi cada vez mais colocando essa cabeça dela para fora e falando, ó, nós estamos aqui, nós estamos trabalhando com as nossas próprias pernas, talvez, quem sabe, nós estamos um pouquinho mais empoderados. Isso tudo aconteceu no governo do PT. E também é bom lembrar que foi durante o governo do PT em que a Polícia Federal começou a investigar pessoas do PT. Gente de dentro do PT estava sendo investigada enquanto o PT estava no poder. Eu não sei se você percebe, mas isso é um sinal de democracia. Quando existe alguém no poder ou alguém desse partido, as instituições desse país são fortalecidas e essas instituições que foram fortalecidas por esse partido começam a investigar o partido que está no poder. Isso é democracia. Agora, quando você tem alguém que chega ao poder, que tem falas autoritárias e mais, começa a colocar o dedo nessas instituições não para fortalecer elas, mas para tirar poder delas, não para deixar com que elas sigam o caminho que elas têm que seguir, porque Polícia Federal, por exemplo, não trabalha para governo, trabalha para o país. O governo vai passar, a Polícia Federal vai continuar. Quando o presidente chega lá e começa a colocar o dedo ali na Polícia Federal para mexer pauzinhos, para que não passe de certos limites, para que não investigue determinadas pessoas, como foi o caso na Polícia Federal do Rio de Janeiro, você fica com um ar de que não é democracia. Porque quando você vive num país em que as instituições não são fortalecidas suficientemente para investigar quem está no poder, ou pelo menos o partido que está no poder, isso não é democracia. Quando você tem, por exemplo, uma operação que não dá o direito de defesa para quem tem que ter, isso não é democracia. Numa democracia você tem o direito de defesa. Como que você vai se defender de algo que você não sabe o que é? Foi exatamente isso que aconteceu com isso aqui. Foi exatamente isso que Sérgio Moro fez quando era juiz, que nunca foi, mas enquanto ele estava atuando como juiz, foi exatamente isso que ele fez. Ele deixou as delações acontecer no mesmo período em que alguém estava se defendendo e essa pessoa que estava se defendendo não sabia do que ela estava se defendendo. Isso é mais um sinal
de que não se tem democracia. Se você encontrar algum país democrático que não dá o direito de defesa para a pessoa, que a pessoa não consegue se defender porque ela não sabe do que ela está sendo acusada, por favor me mostra. Agora, se você me apontar países que acabam atuando dessa maneira, que não dão o direito de defesa para a pessoa, certamente esses países que você vai me apontar não são democráticos. Certamente esses países estão mais alinhados a algum tipo de ditadura onde a oposição desaparece, onde a oposição tem que ir para a praia, onde a oposição morre, onde a oposição não fala, onde a justiça ela aparentemente é feita e ela passa por cima de tudo. Para uma operação chegar onde ela tem que chegar, porque ela entende que o objetivo é X e para chegar nesse objetivo X ela passa por cima inclusive da Constituição, os juízes que estão ali decidem o que tem que decidir, movimentam peças, troca ordem de coisas, chama alguém, retira alguém. Isso não é democracia. Mais uma vez, e que bom que a gente está vivendo esse momento da queda desse super-herói que foi criado, o Sérgio Moro, e que bom que a gente está vivendo esse momento em que a Lava Jato deixa de ser uma entidade superior que você não pode falar mal. Que bom, apesar de todas essas hashtags sendo levantadas ao mesmo tempo para dar apoio a uma coisa inconstitucional. Eu queria ver você tendo que se defender de uma coisa que você não sabe que está sendo acusado. Eu tenho certeza que você não ia gostar. Mas se for para prender alguém que você tem convicção que fez alguma coisa, se é para prender alguém que você acha que fez alguma coisa, vale tudo, né? Porque se não for desse jeito, você não vai prender nunca. Eu defendo que se não for do jeito legal, não vai prender e ponto final. Porque não se brinca com democracia. Sérgio Moro, Lava Jato e o presidente que a gente tem agora brincaram com a democracia, chegaram no poder juntos e agora estão brigando. Que se matem. Vou deixar 2 vídeos aqui pra você, na verdade desse lado aqui, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link pro Apoia-se, para minhas redes sociais, se você vai que você quer trocar uma ideia, não sei. Até um próximo vídeo. Tchau.